dia para você, uma excelente terça-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque agora nós vamos falar sobre o pão da vida. Claro que você já sabe de quem eu tô falando, mas hoje aqui no contexto da nossa lição nós vamos começar fechando os nossos olhinhos, todos juntos aqui, eu e você, e vamos parar para nos colocar aonde? Em uma história bíblica. Vamos lá? De olhinhos fechados. Imagine que nós estamos todos juntos numa multidão de 5.000 pessoas, onde ele tem homens, mulheres, crianças, e nós estamos fascinados ouvindo Jesus falar há muitas horas. Porém, somos humanos e temos algumas necessidades e ao longo desse período nós começamos a sentir um pouco de fome. E nesse período de sentir fome, Jesus Cristo pega 5 pãezinhos e apenas 2 peixes para uma multidão de 5.000 pessoas. E então ele começa a distribuir. E surpreendentemente, toda a multidão é alimentada. Surpreendentemente, de uma forma milagrosa, todos os que estão ali têm as suas necessidades supridas por Jesus Cristo. Então, depois desta refeição, Jesus diz as seguintes palavras: Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Isso talvez soaria um pouco estranho para a mente contemporânea, mas para um judeu que conhecia Levítico, Jesus ali estava identificando-se como o Messias que há muito tempo era prometido e esperado. Aquele que era representado na oferta de cereais. Mesmo que esta oferta de cereais ela não exigisse sangue, não exigisse um sacrifício, ela descreve a Jesus Cristo como o pão de Deus. Ela aponta claramente para Cristo, que nos sustenta como alimento físico e também espiritual. Quando Jesus se referiu a si mesmo como o pão de Deus, ele estava novamente se identificando como a oferta de cereais lá de Levítico 2. Em Isaías 53, versículo 5, você pode conferir na sua Bíblia, Jesus é descrito como tendo sido ferido e esmagado por nossa causa. Se você pegar grãos de trigo na mão, jogar numa bacia, misturar com leite, fermento, ovos, gordura, sal, açúcar, tudo, amassar, vai sair um pão? Não vai sair. Por quê? Porque o trigo ele precisa passar pelo processo do refinamento. Ele precisa ali ser moído, refinado, para que ele possa ser utilizado. A mesma coisa aconteceu com quem? Com Jesus Cristo. Ele foi ferido, moído, esmagado por causa da minha e da sua iniquidade. A oferta de cereais aponta claramente para Jesus e o seu sofrimento, aquilo que ele suportaria por amor à humanidade. Em 1 Coríntios 5, verso 8, aprendemos o quê? Que o fermento é símbolo de pecado, né, na Bíblia. É uma forma de ilustrar o pecado. Então, ali o fermento, ele é identificado como um símbolo do pecado. Só que Jesus, ele não tinha pecado. Ele era perfeito em todos os aspectos. Então, por isso que a oferta de cereais precisava ser sem fermento, porque era uma oferta representada ali sem pecado. E também, junto dessa oferta de cereais, era servido um vinho não fermentado, ou seja, ali um suco, né, puro da uva, que esse suco representava o sangue e também representava que Jesus, ele realizaria ali a última ceia, servindo aos discípulos o suco não fermentado e o pão não fermentado, que era então o simbolismo do seu corpo e do seu sangue, simbolizando que era perfeito, né, sem pecado, e que o sangue seria derramado. Temos outros componentes ali na oferta de cereais que apontam a Cristo, como o óleo. O óleo que está representado ali é o Espírito Santo que era derramado sobre esta oferta, né? O Espírito Santo, ele foi descrito também como o Espírito de Cristo.
E em Mateus 1,20 declara que Cristo era do Espírito Santo, mesmo antes de nascer. A expressão aroma agradável do Senhor. Nós já ouvimos um pouquinho sobre essa expressão lá na semana passada e ela se repete aqui nesta terça-feira. Esse aroma agradável, ele ocorre 17 vezes no livro de Levítico. E é mais um indicador do Messias. Esse mesmo termo é usado para descrever Jesus lá no Novo Testamento. Você consegue conferir isso em Efésios 5, versículo 2 e em Filipenses 4, 18. Olha só, o nosso Jesus. Um pão, né, sem fermento, o trigo moído, sofrido, humilhado, o sangue derramado, o óleo derramado que era o Espírito Santo e também um aroma agradável. Olha quantos simbolismos que nos levam a um único ponto. Jesus Cristo, aquele perfeito que derramou o seu sangue dando a vida por mim e por você. Amanhã nós seguimos aqui a nossa semana de estudos e eu tenho certeza que você não vai perder, mas eu já tô te convidando para você estar aqui amanhã cedinho, a partir das 4 horas o vídeo já tá disponível para nós estudarmos juntos. Mas não esqueça de compartilhar o vídeo com a galera da sua classe e também seguir a gente lá no Instagram, @lição_es. Levar teu nome ao mundo.